Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Vou falar uma coisa aqui secreta. Secreta. Você prestou atenção? Você prestou atenção que todo mundo que sai da CCB, principalmente o Ministério, ele publica um vídeo no YouTube. Todo mundo que saiu da CCB publica vídeo no YouTube, principalmente o Ministério. Tem muitas visualizações. Até que não tem Ministério, porque eu sei que não era nada. Nada entre aspas. Tem muitas visualizações. E do Ministério? Por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas que vê esse tipo de canal, esse tipo de vídeo, não só o canal, o vídeo. A pessoa que clica lá para ver, ele quer saber algum podre da CCB. Sabe? Às vezes aquela pessoa tem ódio do Ministério e não tem ódio da CCB, quer ver o escândalo da CCB. Tem gente que quer ver escândalo da CCB. Tem gente que quer ver escândalo do Ministério. E tem gente de outras igrejas que quer vai lá só para ver também, para ver como tá a coisa lá. Sabe? Então, às vezes, clica nesse tipo de vídeo para ver se o camarada que está postando o vídeo, ele tem alguma coisa para contar, algum escândalo, algum segredo de Estado, sabe? Não tem, rapaz. E Ministério que saiu, ex-ancião, ex-cooperador, cooperador de jovem, carregado de orquestra, diácono, seja lá quem for, teve algum cargo e saiu, ele não conta. Ele não vai contar. Por quê? Porque ele consentiu, como Paulo consentiu na morte de Estevão, ele consentiu lá nas coisas que aconteceu lá, nas sacanagens que foram feitas lá, ele consentiu. Ele foi cooperador de jovem, ele entrou na sala de reunião. Ele foi cooperador, ele sentou na sala de reunião junto com os outros corvos para perseguir, açoitar, matar, expulsar as almas. Ele consentiu, porque ele viu o diácono, o ancião. Muitas vezes o ancião presidiu aquela reuniãozinha secreta que botou um irmão lá no banco. Ele presidiu. Se ele não presidiu, ele consentiu, porque se ele não falou contra, a favor do réu, entre aspas, porque o réu, nem todos os réus foram réus, foram vítimas. Então, ele não levantou a voz contra, ele consentiu. Ele tem sangue nas mãos. O cooperador, o diácono, encarregado na parte musical, que o instrutor lá, ou o músico lá, só foi açoitado. Ele consentiu. Então, se ele abre um canal, faz um vídeo no YouTube falando isso aí da CCB, aí a pessoa que clica lá quer ver se ele conta alguma coisa. Não conta porque ele tem as mãos sujas de sangue. Ele consentiu no açoite, na morte e na expulsão de muitas vítimas. Então, a pessoa que quer ver escândalo da CCB, ou por ódio, ou para ver como é que tá lá, eles não vão contar, pô. Porque eles estão que nem Paulo, que nem Saulo. Eles, assim como Saulo consentiu na morte de Estevão, esses ex-CCBs, eles consentiram na morte de muita gente, na expulsão no açoites. Mesmo esses que saem da CCB e põem dissidência e abrem outras igrejas, tipo a Jandira lá. Só um exemplo, a Jandira, mas tem outras que saem, foi gente do Ministério que saiu da CCB e montou. Por que eles não contam os casos que aconteceu na CCB? Porque eles são que nem Saulo, eles têm as mãos sujas de sangue, e lá eles estão fazendo a mesma coisa. Então você acha que não? Às vezes eles brigaram com o Ministério CCB por disputa de poder. Não foi porque queria melhorar. Eles acharam que estava errado, aí queriam melhorar. Não, eles brigaram por disputa de poder, por espaço.
Por isso, quando eles saem, eles não têm moral para falar mal da congregação. Porque eles se assentaram nas reuniões secretas e fizeram a mesma coisa. Ou não de... Se você peca fazendo e peca por omissão. É a mesma coisa. Você não defende a causa da justiça, da verdade e da equidade? Você tem sangue nas mãos. Aí o sujeito publica um vídeo, sou ex-CCB, já fui isso e aquilo outro na CCB. Aí as pessoas clicam para assistir lá, achando que ele vai contar. Vai nada, pai, ele tem as mãos sujas de sangue. Ele consentiu, ele se assentou ali na reunião secreta para açoitar aquele que assistia a TV. Sabe aquele que tinha uma TV lá no guarda-roupa? E tirava de noite para assistir novela ou assistir tela quente? Aquele filme da Globo, Homem-Aranha, filme mais velho, Superman, sabe? Ele tirava de noite para assistir lá uma novela, aquele capítulo lá de Avenida Brasil, sabe? E outro filme. Então ele tirava de noite, aí foi pego, ele era músico, organista, aí chamavam ela lá na salinha e diziam, ai, mano, você tem televisão em casa, não pode assistir. Aí ficava de gancho um tempo e ele foi chamado lá e esse que saiu da CCB, ele estava lá sentado. E ele não fez nada, porque é covarde e bunda mole. Porque o que interessava para ele é o cargo, é o ministério. Aí publica um vídeo no YouTube, aí outras pessoas vão lá, vamos ver que ele vai contar de podre da CCB. Vai nada, rapaz, as mãos dele tá suja de sangue, a ficha dele tá suja no castório. É ficha suja lá no céu. Ah, rapaz. O cavaleiro aqui é pente fino, rapaz. Olha aqui. Sobre esse assunto. Olha aqui. Olha aqui, ó. Estendi, palavra do Senhor, estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após seus pensamentos. Que caminha por um caminho que não é bom, após seus pensamentos. Maldito Braz, maldito ministério, que caminha após os seus malditos pensamentos. E aí faz merda de tópico, esses escroto de ensinamento, tópico escroto, ensinamento escroto, circularzinha escrota, comunicadinho escroto, doutrina de homem escrota, caminha sobre os seus pensamentos. E aí põe nos pecadores ser besta e dizem que Deus mandou. Deus mandou porcaria nenhuma, seus merda. Isso aí é vossos pensamentos, que vocês pensaram com a bunda. Quando você botou esses malditos tópicos de ensinamento, você estava pensando na barriga. Aqui, ó. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo. Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre os tijolos. Vou lhe explicar isso aqui. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Você que não tem entendimento, porque você não tem entendimento, você não entende isso aqui. Porque você não tem entendimento, você não compreende isso aqui. E você que é carnudo, pirata, imbecil, que acha que entende isso aqui. Você não entende isso aqui. Sabe o que quer dizer isso aqui? Sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos. Quem que passa as noites junto aos lugares secretos? Hã? O Braz, rapaz. O maldito ministério. Para você que não sabe, eu vou lhe ensinar agora. E para você que acha que sabe e não sabe merda nenhuma, fica aqui no Cavaleiro CCB para ver se você tem alguma coisa para falar sobre o Braz, porque senão fica inventando merda. O Braz, o ministério, ele tem reuniões secretas. O Braz tem reunião para todos os anciões. Depois tem reuniões para os anciões das regionais mais antigos.
E o Braz tem reunião lá secreta para meia dúzia de escroto desse aqui. Meia dúzia de escroto. O Braz faz reunião para meia dúzia de escroto. Meia dúzia que eu falo no sentido figurado. Mas é assim para 50, 10. O Conselho dos Bastardos é meia dúzia de escroto. Aquela reunião do Conselho dos Bastardos, aqueles escrotos lá do Conselho, é aqueles caras lá que eles aqui, com seus pensamentos, que anda após os seus pensamentos, faz as sacanagens. Sabe? É os escrotos. Esses aqui, ó, que passam as noites o conselho dos escrotos mais velhos do Brasil, eles passam a noite queimando incenso e assentando as sepulturas. Sepulturas. Entendeu? Sabe no cemitério lá? A palavra aqui, sepultura, aqui é para dar esse ambiente de terror, de imundícia, de morte, sabe? Não é a palavra aqui do profeta, ele não está falando de sepultura, que a pessoa vai ficar lá no cemitério passando a noite, não. Isso aqui é uma linguagem para dar uma conectação de tenebroso, de escuro, de morte, sabe? Preparando morte. Então, os vossos capeta em Cristo, vulgo, escroto, eles passam a noite, que eles andam sobre os pensamentos deles, então eles passam a noite nos lugares secretos, nas sepulturas, preparando morte. Preparando morte. Então é o seguinte, eles fazem aquelas reuniões secretas deles para botar coisas, para ferrar com todo mundo, ou para caçar. Eles passam a noite nos lugares secretos, junto às sepulturas, passando a noite junto aos lugares secretos, comendo carne de porco, que carne de porco era proibida. Sabe? Então, com intenções malignas, preparando armadilha para caçar pessoas que discordam dele, algum que discorda dele, do ministério, por exemplo. Tem um sujeito, eu vou lhe explicar, tem um sujeito de uma regional, de um lugar. Pode ser do Acre, pode ser do Norte, do Nordeste. Ou lá um ancião. Um ancião levantado novo, foi novo para o ministério. Levantado novo quer dizer, é recente levantado para o ministério. Então ele começa a ver coisas na Bíblia que não batem com o Braz. Então ele começa a querer se levantar. Então os vossos escrotos em Cristo aqui, que estão junto às sepulturas, eles sabem dessas coisas, aí já começa a preparar os laços de morte para cortar aquele ancião. E aí pode ser o ancião, pode ser o cooperador, pode ser o diácono, pode ser o cooperador de jovem, pode ser o encarregado de orquestra. Encarregado de orquestra, ele quer tirar muita burocracia da orquestra em determinado local. Então os capetas que estão nas sepulturas aqui, sepultura em reunião, nas reuniões. E essas reuniões podem ser as reunião regional, sabe? Então esses capetas aqui, eles estão na sepultura, na reunião secreta, e começam a preparar laços de morte para cortar as ideias e os caminhos daquele que está fazendo isso, sabe? Para cortar o que o encarregado de orquestra está querendo maneirar, tirar a burocracia. E quando o encarregado de orquestra quer tirar a burocracia da orquestra, para não ficar botando um titi na orquestra, aí o regional da música não gosta, aí dedura lá os capetão que estão lá nas sepulturas para cortar o encarregado de orquestra. O ancião é a mesma coisa. Ele começa a pregar lá, diferente do que o safadão mais velho prega. Então o safadão vai lá no Braz e diz: olha, tem um irmão lá, aquele ancião novo, ele tá assim, e tá fugindo dos... Aí eles falam lá que é dos fundamentos, sabe? Aí os capetão lá, que estão nas sepulturas, junto às sepulturas e passando a noite nos lugares secretos, preparando laços de morte para tirar a liberdade do ancião, do encarregado de orquestra. Só um exemplo desses dois aqui, entendeu? É por isso que fala que eles estão às sepulturas, preparando morte. Preparando morte.
O Braz tem reunião secreta dos vossos capeta em Cristo e tem reunião geral. Por que que eles têm que fazer vários tipos de reunião? Por que que eles têm que fazer vários tipos de reunião? É justamente para isso, rapaz. É para aqueles anciãos, aqueles que não participam dessas reuniões secretas, eles podem ser as próximas vítimas. Então eles, sabe, eles fizeram, as pessoas falam aí de, esses ignorantes falam aí de, como é que fala? Maçonaria, né? Que a maçonaria é uma coisa secreta. Secreta é aqui, rapaz. Maçonaria é uma coisa, uma corrente filosófica, sabe? Científica, filosófica. Não tem nada a ver com coisa de monstro, de sociedade secreta. Ei, bobo. Sabe? Sociedade secreta é isso aqui. Então o Braz tem uma sociedade secreta. Então ele não deixa aqueles outros anciãos entrar porque eles vão ser as vítimas. Sabe o Conselho de Segurança da ONU? Tem um Conselho de Segurança da ONU que tem em alguns outros países, 32 tudo. Mas tem um Conselho de Segurança da ONU, aquele que só tem 5 que pode sentar lá. Porque Estados Unidos, Inglaterra, França, China, Rússia. Esses países que participaram da Segunda Guerra. Então esses países, eles têm poder de veto. Então se um país lá for fazer guerra com outro país e eles não aceitarem, unanimemente aqui, eles não aceitarem, eles têm força política e militar para tomar providências contra aqueles países que querem brigar, que querem entrar em guerra. Porque eles são fabricantes de armas e eles têm o capital, o dinheiro. Sabe? Eles são os maiores fabricantes de armas. E eles detêm as maiores marinhas do mundo. Então, se esses 5 países do Conselho de Segurança da ONU, Rússia, China, Estados Unidos, França, Inglaterra, eles disseram, não, vocês não vão brigar não, cala a boca aí, fica quieto aí. Eles têm o poderio militar, que eles fabricam arma, e se eles não vender armas para esses 2 países que querem brigar, eles vão fazer o quê? Não vão fazer nada. Eles têm o poder militar, que são fornecedores de armas, e têm o poder do dinheiro. Então aqueles países lá que quiserem brigar, vão sofrer graves consequências. E aí não vão brigar. O Braz não põe esses outros do ministério nessa reunião, porque eles vão ser as possíveis próximas vítimas. E aqueles da sociedade secreta, do vossos capeta em Cristo, só entra nele quem está alinhado com o satanásão. Por isso que não entra. Então tem reunião secreta no Braz que só é meia dúzia de vagabundo que entra. Porque eles fizeram um concerto com o capeta e eles que dão as cartas. Então eles podem pegar uma circular, assinar e botar aqueles outros lá, dos outros ministérios, na boca do povo. Sabe? E o que eles falam, e essa sociedade secreta do baixo, o que eles falam, tá falado. Então eles assinam a circular lá e chega lá, vai numa igreja lá onde atende aquele lá que eu dei o exemplo aqui e detona ele. E põe ele em um gancho de 3 meses, de 5 meses. E como é que eles fazem? A carne de porco. A carne de porco aqui, ó. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos. A carne de porco aqui, ó. Comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Então aquele ancião, aquele encarregado de orquestra que eu falei aqui, que eu dei exemplo, aí esses aqui vão lá na comum deles e dão um gancho neles de 6 meses, ou vai ficar um tempo sem atender, sabe? Aí a Irmandade começa a especular. O que aconteceu? Aí aquele que tomou um gancho dizem, ó, você vai ficar assim, sem atender e não fala nada, diz que tá tudo bem, que foi coisas particulares, sabe? Aquele caldo de porco.
E aí ele é obrigado a dizer, não foi nada não, tá tudo bem, tá tudo em comunhão, foi só um negócio aí, mas nada, fica na comunhão, ora a Deus por mim, sabe? Porque se ele continuar, aí ele perde a liberdade. Entendeu? Perde a liberdade. E se ele perder a liberdade e bater o pé, aí os vossos escrotos em Cristo, lá, prepara a morte dele. Aí porque já tem coisas contra ele. Inventa. E aí, em quem é que o povo vai acreditar? Hã? Em quem que você acha que o povo vai acreditar? Hein? Os pecadores CCBs. Vai acreditar no Braz, rapaz. Por quê? Porque é o trono da serpente. É por isso que o Braz, tudo que você for fazer, ele diz que é para você ir lá, ficar lá no trono da serpente e buscar a palavra. É por isso que eles dizem que você tem que congregar. Porque se você não congregar, ele perde o controle sobre você. Se você começar a acreditar em outra coisa, ele perde o controle. Então ele quer que você todo dia vá lá de frente ao trono da serpente e ouça o que a serpente diz, que é para te manter você. Porque nessas coisas, por que os pecadores, esse negócio de sentir a presença de Deus, tem coisa mais vagabunda do que sentir a presença de Deus? Ah, vai na casa de Deus, sentir a presença de Deus. Isso é uma mentira vagabunda, rapaz. Isso é uma escrotidão. Você tem que ir na casa de Deus para sentir a presença de Deus. Então o Braz põe isso aí, para os CCBs ficarem lá em frente porque é psicológico, sabe? Psicológico. Então ele leva o CCBista para na casa de Deus sentir a presença de Deus. Que ele quer botar a importância do trono para que você ouça tudo que o trono fala. O trono, o púlpito. O púlpito é a réplica do trono do Braz, o trono do dragão. Então ele leva todo mundo para ir lá para ouvir tudo que o trono fala. Sabe? Então nessas questões aqui, que eu falei aqui, então é o seguinte, em quem que o povo vai acreditar? Vai acreditar no Braz. Aí vai o ancião do Braz, se o ancião lá, que eu dou exemplo, o encarregado de orquestra que eu dou exemplo, ele bateu o pé, vai o ancião lá do Braz, e aí quando chega o ancião do Braz na cidade, todo mundo já começa a tremer. A repercussão, tem um ancião do Braz aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Sabe? Sabe quando você ia numa congregação? A congregação tinha o quê? Dificilmente tinha um ancião. Dificilmente tinha um ancião. Era cooperador, um diácono, um cooperador de jovem. Se você chegasse lá e tivesse dois anciãos, todo mundo já sabia que tinha treta. Tinha treta. Então, se chegar numa cidade aí, daquele encarregado da orquestra que eu falei, daquele ancião, e tiver um ancião do Braz, todo mundo já sabia que aconteceu alguma coisa. Sentaram o irmão lá. Ou não sei o que, não sei o que. Em que você acha que o povo vai acreditar? Vai acreditar no Braz, rapaz. Por quê? Porque o trono da serpente, o trono do dragão, as pessoas vão acreditar naquele trono do dragão, o trono da serpente. Então aqui, ó, esses são os caldos, aqui, ó, assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco, essa carne de porco, porque o Braz, você não precisa fazer nada pelo Braz, contra o Braz, basta você discordar dele, dependendo da sua posição na obra, ou se você, mesmo que você não tenha ministério, mas se você começar a discordar do Braz publicamente, por exemplo, eu, Cavaleiro CCB, acontecesse comigo. Se você discordar do Braz e começar a criticar o Braz e falar assim, eles começam a ir na sua comum porque o Braz você não precisa fazer nada contra, basta você discordar deles. Se você ir pregando contra o ministério, contra a pregação do ministério, contra os malditos tópicos, ensinamentos, conselhos, sei o que, eles já começam a sentar. Eles já estão ali junto à sepultura, comendo carne de porco, preparando um laço para você. Imagina, aí, por exemplo, um cooperador do jovem, outro ministério. Se você
Se o ministério sentar você, um ancião mais velho sentar você, você não é nada. Se sentar você, aí levar você para uma salinha, aí começar a blá 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 blá, aquele seu cooperador de jovem não levanta a voz a seu favor. E sabe que você é uma pessoa legal. Mas ele é covarde, bunda mole, ele não levanta a voz para te defender. Ele consente tudo o que o ancião está falando. Por quê? Porque ele interessa para ele é o ministério, é o cargo na obra. Interessa para ele é isso. Não é a justiça, não é a verdade, não é o caráter espiritual da pessoa, não é os valores da ovelha, não é a equidade. O que interessa para ele é a merda do ministério dele. Então ele fica lá de braço cruzado, ouvindo um ancião te sapecando, e o vagabundo, bunda mole, não tem coragem de falar nada. Ele está consentindo. Porque ele te conhece. Ele é cooperador de jovem, você congrega lá todo dia, ele sabe da sua vida. Mas como você discorda do ministério, então o ministério vai lá e te sapeca, e o vagabundo, bunda mole, não faz nada. Ele tem sangue nas mãos. Porque o que interessa para ele é a glória do ministério, é o carguinho dele. É por isso que quando sai, não tem coragem de falar nada, porque não tem moral, rapaz. Porque as mãos dele estão sujas de sangue. Ok, ó. Assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos. O ministério. Comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. E dizem, retira-te e não te chegues a mim. Não é assim que o ministério fala? O ministério, quando está em rodinhas, um irmãozinho lá que não tem nada, não tem cargo nenhum, se chega ali e entrar para conversar, sabe? Vai tomar um coice desse aqui. Retira-te. Quem é você? Você não tem ministério? E se você for fazer alguma pergunta ou tentar argumentar com o ancião, ele fala assim, ele não diz isso ali, rapaz. Ele não diz isso ali. Mas quando você sair, um fica perguntando pro outro, quem é aquele irmão ali? Quem é aquele irmão ali? Ah, coitado, irmão. Ah, é novo na fé. É neófito. Sabe? Isso é um retira-te. É óbvio que ele não vai dizer, irmão, sai pra lá, você não tem ministério, sai daqui. Não, ele não vai dizer isso. Mas quando você sair, ele fala, quem é aquele irmão lá? Quem é aquele irmãozinho lá? Aí pergunta pro cooperador de jovem, o vagabundo, bunda mole, que, sabe? Quem é que vai dar a ficha sua? É o cooperador de jovem, é o cooperador. Ah, aquele irmão lá, que ele sabe da sua vida. Sabe? Aí o ancião pergunta, quem é aquele irmãozinho ali? Aí o cooperador de jovem, o cooperador fala, é irmão novo de batizado, não sei o quê. Aí começa, sabe, sabe? Neófito, sabe? Aí usa a carta de Paulo lá, neófito. Sem entendimento. Aí vem querer, sabe? Esse aqui é o retira-te. Porque eles fazem todas essas sacanagens aqui, aí quando chega um irmão humilde e tudo, ele fala, irmão, retira-te, sabe? Porque, aqui, ó, e dizem, retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo que tu. Sabe? Aqui, ó, aqui Deus falou aqui, ó. Estes são um fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei. Toda essa sacanagem aqui é um fumo diante do nariz de Deus, que enche o saco todo dia. Sabe? Bom, Deus tem paciência para aguentar, porque eu não tenho, né? Estes são fumo no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei. Sim, deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Ou seja, vai dar na cara. Vai dar na cara. Safado. Vocês vão pagar, vocês vão pagar. E a tradução é essa. Vocês vão pagar, vocês vão se lascar. Sabe? Então, porque o ministério
o ministério, ele mantém a obra, ele tenta manter, por exemplo, isso equivale nos dons, nos dons. Se você é chamado na graça, aí Deus te dá um dom, uma qualidade. Dom é uma qualidade, sabe? Te dá uma qualidade, uma capacidade de interpretar a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, interpretar, entender. Aí você vai começar a falar. Aí Deus te dá uma capacidade e luz, entendimento, e discernimento e conhecimento para compreender a Escritura. Você é batizado novo. Aí você começa a entender, aí você vai discordar do que está vendo. Quando você começar a discordar do que você está vendo, aí você vai começar a pensar, não, tem coisa errada aqui. Então ou a Bíblia está mentindo ou o ministério está mentindo. Aí você vai começar a falar. Aí você vai numa reunião assim, você vai numa visita, ou está num lugar assim, tem vários irmãos, você vai começar a discordar. Porque você entendeu, você leu a Escritura e entendeu. E aí você não está batendo com o que você está vendo. Com circular, com comunicado, com tópico, com doutrina, com ensinamento, com música. Aí você vai começar a falar. A guerra vai se levantar contra ti. Se você for covarde e bunda mole, se Deus te deu o conhecimento, o entendimento e não te deu a valentia e as armas de guerra, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Porque o ministério vai começar a ver que você tem uma voz dissidente. Dissidente não, é uma voz discordante. Dissidente não, é uma voz discordante. O cooperador de jovem vai começar a te alfinetar no culto de jovem, se você for moço. Se você frequentar o culto de jovem. O cooperador de jovem vai começar a te alfinetar lá de cima. No culto à noite, o cooperador vai começar a te alfinetar. E você vai continuar falando. Você vai continuar entendendo, compreendendo, falando. O cooperador vai começar a te alfinetar. O diácono vai começar a te alfinetar. Aí vai vir ancião começar a te replicar, sabe? E tudo isso é via secretamente, rapaz. Isso aqui não é via publicamente, é via secretamente. E é no púlpito, sabe? E aí se dependendo do que aconteça, você vai passar a linha. Você vai passar a linha. Você é novo na fé. Você começou a compreender. Dependendo do que aconteça, você vai passar a linha. Se Deus te deu conhecimento, entendimento, compreensão das coisas, você começou a entender, Ele te deu as armas de guerra. Se você enterrar, que nem a parábola lá das minas, né? Se Deus te deu essas qualidades, você enterrar, isso é bunda mole. Isso se você não tiver ministério. Hoje, antigamente, se você tivesse um ministério e começasse a discordar disso, você era sentado. Você era sentado. Muita gente sentou, covarde e bunda mole, por causa disso. Enterrou os talentos. A parábola lá dos talentos. Muita gente, antigamente era assim, porque antigamente, uns 30, 40 anos atrás, 25, 30, você subiu para o ministério sem passar pelo plano de carreira do ministério. Hoje tem plano de carreira. Hoje, se você começar dissidente assim, desde ser ministério, você nunca vai para o ministério. Você não vai ser nem porteiro, nem no corredor do banheiro. O máximo que você pode ir é trabalhar na construção. Mas se você começar muito a ser discordante lá na construção, até isso eles vão dar um jeito de não querer mais você lá. Então, antigamente, você ia para o ministério direto, sim. Você ia direto. Uns 30, 40 anos atrás. Então, se você começasse a fazer diferente, você era cooperador de jovem, começasse a fazer diferente, você era sentado. Porque os malditos escrotos, eles estavam sentados na sepultura, em reuniões secretas, e preparavam laço para você e desculpa para dar ao povo. Sentava você, depois arrumava desculpa para dar ao povo. Como fez lá os judeus não subornaram os guardas para dizer que o corpo foi roubado e não ressuscitado.
capeta lá é o mesmo de hoje, rapaz. E ele está, ele está na sepultura, nos lugares secretos, nas reuniões secretas, passando a noite comendo carne de porco. Aquele capeta lá, que subornou os guardas, que subornou Judas, está hoje aqui, rapaz. Junto nas reuniões secretas do Brás, ou nas regionais, junto à sepultura, comendo caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. É a mesma coisa. Então o ministério, então se ele persegue você, ele não faz distinção. Porque o Brás, o maldito ministério, o maldito ministério, ele não aceita voz discordante. Não interessa se você tem ministério ou não. Ele não aceita voz discordante. Se você for uma voz discordante, se você começar a entender, se você entender a escritura e começar dentro da congregação cristã no Brasil, dentro do povo, e você começar a discordar, ser voz discordante e começar a refutar, a contrariar, a falar contrário à maldita doutrina deles, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. E você vai ser perseguido ferozmente, até você ser expulso, ou se você for covarde, você sai, ou senão você é guerra, é guerra, é guerra. Que nem um cavaleiro aqui, é guerra, é guerra, é guerra. E vá se lascar, Brás. Vai tomar no rabo. Então, eu comecei a fazer isso, eu fui perseguido, fui isso, aquilo. Então é o seguinte, e o que é que o Brás usa para isso? Ele usa o quê? Unção. Ele começa a dizer que você não vai ser ungido se você ficar doente. Que se você morrer, você não vai ter velório. Que você não vai ter carta de apresentação se você for para outro lugar. Que você vai perder a liberdade. Sabe? Entendeu? Essas são as coisas que o Brás usa como extorsão espiritual para fazer você parar de ser voz dissidente. E você sabe que na congregação, se você não tiver um velório, quando você morre, você foi para o inferno. Você pode fazer o que você quiser na congregação. Se teve um velório, você foi para o céu. Você pode ser o maior pilantra. Você pode ser adúltero, caloteiro, pecador, enfim, qualquer coisa que você quiser. Não blasfemou contra o Espírito Santo e ninguém blasfema contra o Espírito Santo, né? Para eles, ninguém blasfema, né? Porque ninguém anda xingando o Espírito Santo, né? Então, no Brás, para o ministério, se você não, para o povo, para os pecadores receber esta irmandade, se você não tiver unção, carta de apresentação, se você não tiver velório, você já era. Sua reputação aqui fica que você foi para o inferno. Então o Brás usa isso como extorsão. Então se você mudar... hoje, por exemplo, se você for músico de um bairro e você for para outro bairro, você tem que levar uma apresentação. Por isso que eles põem isso, sabe? Eles põem isso para quê? Você mora num bairro, numa cidade grande. Por exemplo, você mora numa cidade que nem Campinas, cidade de 1 milhão de habitantes. Se você mora num bairro, é músico. Aí você vai para outro bairro, você tem que comunicar o seu ministério local, pegar ali uma recomendação para ir para outro bairro, chegar lá e ser apresentado. Senão você é um pecador. Você nem toca lá. Por que o Brás faz isso? Ele usa como extorsão espiritual, para você não ser voz dissidente. Porque se você for voz dissidente, voz dissidente não, pai, voz contrária. Se você for voz contrária, sabe o que é que o Brás lhe acusa? Que você não está na comunhão com a Irmandade. E se você não tiver comunhão com a Irmandade, se você for discordante, você não está em comunhão com a Irmandade e nem com o ministério. E se você não estiver na comunhão, você é pecador. Então você não vai ter carta, você não vai ter unção, você não vai ter velório se você morrer. E aí, imagina se você morrer e não tiver velório. Você foi para o inferno. A sua reputação fica como você foi para o inferno. Sabe? Entendeu como funciona? É um esquema do capeta montado
para ferrar o justo, para ferrar aquele que não jogar a mesma cartilha. Você sabe? Então é o seguinte, olha. Assentando junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos. Então isso aqui vai acontecer se você for uma voz discordante. Não precisa ser do ministério ou não. No ministério é geral. Basta você discordar uma ou duas vezes, você já vai ser sentado, vai ser chamado. Se continuar, vai ser sentado. É sentado por 1, 2 anos. Se continuar, perde de vez. Perde com qualquer coisa. Se você... Agora, com ministério sem ministério, se você for discordante, é guerra. Eu mudei de cidade, eu morava lá no interior de São Paulo, na região ali de Sorocaba. Na regional de Sorocaba. Várias cidades tem ali. Eu mudei, não trouxe carta. Não trouxe carta. Eu nem pedi, claro, que eu tenho vergonha na cara, eu sou crente, não sou vagabundo. Eu sou crente. Crente não anda pedindo crachá para ser crente. Crente é crente. Foda-se o resto. Crente é crente. Não anda pedindo crachá, precisa de... Sabe? Sem vergonha que precisa de crachá, de comunicar ministério. Não, carta. Que carta? Enfia no rabo sua carta. Eu sou uma carta. Eu sou uma carta. Não preciso de... Sabe? Não preciso de logotipo humano para dizer que eu sou crente. Eu sou... Basta Deus dizer, não, você é crente e foda-se o resto. Quem tem que saber se eu sou crente ou não é nosso Senhor Jesus Cristo. O resto vai para casa do caralho, seus bosta. Preciso dizer para um, para outro que eu sou crente. Vá, rapaz. Eu sou crente. Quem que diz que eu sou crente? É quem interessa dizer. E o capeta também, se ele não... vai se lascar também. Eu preciso só de um voto. O Senhor Jesus está vendo que eu sou crente? Foda-se o resto. Então eu mudei de lá, não trouxe carta. O cooperador do jovem do meu bairro onde eu morava, ele ficava sempre me dizendo, você vai viajar, não vai pedir carta não? Eu disse, que carta, rapaz? Eu tenho vergonha na cara. Carta? Pra que eu preciso da merda de uma carta? Quem precisa saber se eu sou crente ou não é Deus. O resto vai se lascar. Então, eu era uma voz dissidente e o cooperador de jovem ficava todo dia dizendo, rapaz, se você precisar de uma unção, ficava, sabe, fazendo chantagem espiritual, extorsões. Ele era cooperador de jovem e ele era para puxar saco do ancião. Era um cooperador de jovem respeitado. Tinha trâmite em todos os ministérios, tanto da cidade como de outros lugares. Ancião velho. Então ficava toda hora dizendo, se você fica brigando com o ministério aí, se precisar de uma unção, sabe? Fazendo extorsão espiritual. Se precisar de uma oração, se precisar de uma carta, sabe? Proibir Santa Ceia, não vai proibir. Porque não tem como você proibir você tomar Santa Ceia. E eu nem ia tomar Santa Ceia. Outra besteira, tomar Santa Ceia todo ano. Então, no geral, proibir Santa Ceia não vai, porque ele não vai proibir sentar na igreja. Nem chegar lá, proibir ficar lá de joelho, pegar um pedacinho de pão e tomar um golinho de vinho. Ele não pode proibir isso. Mas fazer velório, esse negócio, eles podem. Tá? Então, é para isso que serve essas merda de unção, de oração, de carta. É para extorquir você. Se você for uma voz dissidente, você é extorquido espiritual. Usa isso como moeda de chantagem. E se você morrer e não tiver velório, sua reputação aqui fica de você foi para o inferno. Entendeu como funciona os lugares secretos? Quem quer enfrentar isso? Ou você escolhe ser crente de verdade e enfrenta isso, ou você é um bunda mole, rapaz. Ou você é um bunda mole. Às vezes tem ministério, não quer perder o ministério, vai perder o ministério em nome da justiça, da verdade, da equidade, da retidão. Ou você escolhe o caminho reto e é crente para com Deus, ou você é um bunda mole, falso, que escolhe a glória do homem. É ter ministério, tá bem com a irmandade, comunhão, sabe? Só que na hora que a corda estiver no pescoço,
que o jacaré abraçar, aí vamos ver se a tal comunhão com a Irmandade vai resolver essa situação. Hã? Quero ver. Que vai chegar um dia que o jacaré vai abraçar. Aí eu quero ver você. Então é assim que funciona a congregação. É assim que o maldito ministério opera. Para perseguir, para calar a boca, para botar os pecadores ser besta, para amarrar os pecadores ser besta nos seus e sair que nem jumento. Usa essas coisas. Isso é muita coisa que acontece é secretamente, é junto às sepulturas, nos lugares secretos. As coisas são feitas nas sepulturas. As coisas são feitas nas sepulturas. Sabe? Até mais.